Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4. Hoje eu vou iniciar uma série de mensagens com o tema O Caminho da Intimidade. Eu não sei exatamente quantas mensagens vão dar, mas aproximadamente 5, 6 ou até 7 mensagens. O Caminho da Intimidade. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar nesses próximos dias. Algo novo vai começar a acontecer na sua vida. Eu tenho certeza que Deus está nos atraindo para mais perto dele nesses dias. Você vai conhecê-lo com mais intimidade, você vai se aproximar mais dele. E hoje então, por isso, vamos iniciar essa série de mensagens, o caminho da intimidade. Então vamos ver lá o que está escrito em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, no verso 8. Você achou Tiago? Logo depois de Hebreus. Vamos ler lá, está escrito assim, a parte A, somente do versículo. Tiago, capítulo 4, verso 8, a parte A do versículo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Vamos dizer juntos essa frase? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Este é o convite mais apaixonado de Deus pelo seu povo. Este é um convite de amor, de paixão de Deus por mim e por você. Ele dizendo aqui, o apóstolo Tiago escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus, Ele sempre buscou a comunhão com o seu povo. Sempre, sempre, sempre. Enoque experimentou comunhão com Deus. Foi o primeiro, depois de Adão, que teve a experiência de andar com Deus, de caminhar com Deus, de ser cheio de Deus. Ele, Enoque, ele foi cheio de Deus. Ele caminhou com Deus. Ele foi arrebatado. Moisés viu a Deus. Moisés entrou na nuvem e falou com Deus face a face. Davi conheceu a Deus e outros mais. Deus sempre desejou intimidade e comunhão com o seu povo. Lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 37, está escrito o seguinte: Mateus 23, 37. Está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os teus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar você debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis acolher você debaixo das minhas asas, como a galinha acolhe os seus pintinhos. Mas você não quis, Jerusalém, você me rejeitou. Você não quis, Jerusalém. Você me rejeitou. Você não quis ter intimidade comigo. Você não quis me conhecer, Jerusalém. Você não quis ser minha amiga. Jerusalém, você não quis a minha amizade. Você não desejou a minha amizade. Sempre a indignação de Deus com o seu povo foi porque eles o rejeitaram. Sempre quando você vê Deus indignado na Bíblia, Deus irado na Bíblia, é porque ele foi rejeitado pelo seu povo. Ou ele foi rejeitado por um profeta, ou ele foi rejeitado por um sacerdote, ou ele foi rejeitado pelo povo. Quando Deus era rejeitado, quando Deus era colocado de lado, quando Deus era colocado em segundo lugar, isso trazia ira ao coração de Deus. E desde o princípio da criação, desde o primeiro homem que existiu, Deus foi rejeitado pela humanidade. Deus foi rejeitado pelo seu povo. Deus foi rejeitado por Israel. Deus tem sido rejeitado desde o princípio.
Lá no Sinai, o povo rejeitou a Deus. O povo disse: faz o seguinte, Moisés, vai você falar com Deus. Nós não queremos. Eles rejeitaram a Deus ali, e Deus ficou indignado. Lá em Isaías, você descobre que muitas vezes eu e você podemos nos aproximar de Deus somente com as palavras, mas o nosso coração está longe dele. Deus disse para Isaías: Isaías, esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, eles me louvam com os lábios deles, mas o coração deles está longe de mim. Isaías, este povo me rejeitou no coração deles. Com os lábios eles dizem que me amam, com os lábios eles dizem que me querem, com os lábios eles dizem que me desejam, mas o coração deles está longe de mim. O coração deles me rejeitou. Jesus foi rejeitado, a pedra angular que os edificadores rejeitaram. Jesus foi rejeitado, o próprio Filho de Deus, e Deus enviou para de uma vez por todas se aproximar do homem. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Jesus foi rejeitado por Israel. Samuel estava liderando o povo de Israel. Aí de repente Israel começou a dizer: nós queremos um rei sobre nós, nós queremos um rei sobre nós. E a Bíblia fala que aquilo não foi agradável ao coração de Samuel, ele não se agradou daquilo. Ele foi orar, foi falar com Deus. Deus disse: Samuel, esse povo não rejeitou você, Samuel, esse povo rejeitou a mim. Eles não quiseram o governo de Deus para a vida deles, eles rejeitaram a Deus. Eles queriam um rei sobre eles, eles não queriam o governo de Deus sobre eles. Lá em Provérbios, capítulo 1, está escrito o seguinte: Provérbios capítulo 1, verso 23 ao verso 25. Está escrito assim: convertei-vos pela minha repreensão, abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Olha o que Deus está dizendo aqui: se você se converter pela minha repreensão, se quando você ouvir a minha repreensão e você se converter, o que vai acontecer? Abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter intimidade com Ele? Você não pode rejeitá-lo. Você precisa se render à voz dEle. Você precisa se render à repreensão de Deus. Uma das maneiras de eu e você rejeitarmos a intimidade, uma das maneiras de eu e você rejeitarmos a Deus, é rejeitando sua repreensão. Quando o seu líder de grupo familiar, quando o seu pastor, quando um amigo, quando o seu pai, um filho, ele repreende você, e você sabe que aquilo é verdade, e você, por causa do orgulho, por causa daquele orgulho terrível, você rejeita aquela repreensão, você está rejeitando Deus. Quando o seu pai diz assim para você: filho, você está errado, olha o horário que você está chegando em casa, nós fizemos um acordo, você está ultrapassando o horário, e você despreza o conselho do seu pai, e você despreza aquilo que o seu pai está dizendo a você, você está rejeitando uma repreensão, e você está rejeitando a Deus. E aí você quer chegar no culto aqui sábado, você quer ser cheio do Espírito Santo. Você não será cheio do Espírito Santo rejeitando a repreensão do Altíssimo. O seu líder de grupo familiar te dá uma direção, te dá uma orientação, ele fala para você: não vá por esse caminho, isso é um erro, isso é pecado, meu irmão, arrependa-se disso que você está fazendo. E você insiste naquele erro, você insiste naquele pecado, você está rejeitando Deus, você está rejeitando as palavras de Deus, você está rejeitando o conselho de Deus, o ensino de Deus. E quando eu e você fazemos isso, nós não seremos cheios do Espírito Santo, nós não receberemos abundantemente
sobre nós o Espírito Santo. Deus está dizendo aqui, ó, eu clamei a vocês e vocês não me ouviram. Eu estendi as mãos. E você, ei, tem alguém aí para aqui? Pegue na minha mão, eu quero ter comunhão com vocês, eu quero ser amigo de vocês, eu quero ter intimidade com vocês, ei. E Deus está dizendo, ninguém me deu atenção, ninguém parou para me dar a mão, ninguém parou para ficar comigo. Todos estavam preocupados com os seus próprios interesses e ninguém estendeu a mão para mim. Deus quer nos levar para um nível de intimidade maior. Deus quer nos levar para um conhecimento maior da sua glória, da sua presença. E para isso você não pode rejeitar o conselho de Deus, você não pode rejeitar a repreensão de Deus, você não pode. Aceite a repreensão dele. Aceite a repreensão dele. Sempre existiu duas classes de pessoas: os que receberam Deus como amigo e os que o rejeitaram. Sempre, desde o princípio. Sempre existiu aqueles que receberam e quiseram ser amigos de Deus e aqueles que rejeitaram. Dois grupos de pessoas, sempre. E agora nós vamos conversar um pouco para saber em que grupo de pessoas nós estamos. Em que grupo de pessoas eu e você estamos? No grupo de pessoas que recebem a amizade de Deus, que recebem a intimidade dele, quer ser amiga dele, que quer ser amiga dele. O grupo de pessoas que amam a sua presença, que desejam a sua presença, que aceitam a sua repreensão, que se rende ao Espírito Santo, que deseja a amizade de Deus. E existe outro grupo de pessoas, o grupo de pessoas que rejeitam Deus, que não querem Deus, que querem viver no seu próprio conselho, que querem fazer as suas próprias vontades, que não se importam em agradar a Deus, que não se importam em ser amigos de Deus. Dois grupos de pessoas. E aqui ainda, dentro deste grupo de pessoas, nós não vamos falar sobre isso hoje. Mais para frente, nas próximas mensagens, nós vamos falar sobre isso. Aqui, dentro desse grupo de pessoas que querem a amizade de Deus, também existem outros dois grupos de pessoas. Dentre aqueles que querem ser amigos de Deus, existem aqueles que querem ser amigos de Deus porque amam a sua presença. E existem aqueles que querem ser amigos de Deus porque eles descobriram o lucro que isso pode trazer. Eles estão interessados porque aqueles que são amigos de Deus, eles recebem algumas recompensas, eles experimentam algumas coisas. Então eu venho para esse grupo porque eu quero somente a recompensa, eu quero somente o lucro que isso me traz. Existem aqueles que estão sem interesses próprios, eles estão interessados somente em conhecer a Deus, em ser amigos de Deus. Isso nós vamos ver mais para frente. Então hoje eu quero aqui, através da palavra de Deus, mostrar para você qual é o grupo de pessoas que rejeita a Deus, por que eles rejeitam a Deus, quando eles rejeitam a Deus. Vamos lá? Está preparado? Está pronto? Pai, se Deus vai mexer comigo, com você agora, Ele vai colocar a mão dele bem dentro de você, vai fazer assim. Primeiro, quando eu rejeito a Deus? Quando eu rejeito a Deus? Abra sua Bíblia lá em Números, quarto livro da Bíblia, no capítulo 11, verso 34. 11, 34. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11, verso 34. Está escrito assim: pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Taavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Aqui, neste contexto, aconteceu o seguinte: Deus, Ele estava dando para o povo maná, todos os dias, maná. Eles estavam comendo maná. E aí, passando-se os dias, aconteceu o seguinte. Leia comigo lá no verso 4.
capítulo 11, verso 4. Está escrito assim: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. O povo de Israel veio a ter grande desejo de outro alimento. Eles não queriam mais o maná que Deus estava concedendo a eles. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos definhando e nenhuma coisa vemos senão este maná. O maná era como semente de coentro e a sua aparência como a de bedelho. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou num pilão o pisava. Coziam em panelas e dele fazia bolos, e o seu sabor era de bolos amassados no azeite. Quando à noite o orvalho descia sobre o acampamento, também descia o maná. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda. A ira do Senhor se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo, e por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? E lá, no verso 16, no verso 18, lá no verso 18 está escrito assim: dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando choraste, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Por que nós saímos do Egito? Então, você e eu rejeitamos a Deus quando nós rejeitamos o seu alimento e nós desejamos outro alimento. Quando nós sentimos saudade dos prazeres que nos saciavam no mundo. Eu e você precisamos de satisfação. Todos nós precisamos de satisfação. Todos nós precisamos. Nós temos uma carência de satisfação. Nós queremos ser satisfeitos. As pessoas, elas buscam um namorado para se satisfazer. Elas buscam dinheiro para se satisfazer. Elas buscam sexo para se satisfazer. Elas buscam trabalho para se satisfazer. Elas buscam internet para se satisfazer. O homem, ele busca desesperadamente por satisfação. E quando você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus deseja que Ele só seja a sua única fonte de satisfação. Mas eu e você, ao invés de nos satisfazermos com a palavra dEle, com o alimento dEle, com aquilo que Ele está nos dando, nós começamos a sentir saudade daquilo que nós experimentamos antigamente. Dos vícios que você praticava antigamente, e aquilo te dava uma satisfação momentânea. O cigarro, o álcool, as drogas, os remédios, a internet, o sexo ilícito, a prostituição, o adultério, práticas que te saciavam por alguns instantes, por alguns momentos. Alimento. Você está enjoado de vir na igreja todo domingo e comer o pão. Você está enjoado de ter que ler a Bíblia. Você está enjoado de ter que orar. Você está enjoado de ter que jejuar.
Você está enjoado desse negócio de grupo familiar, você não quer mais isso, você está com saudades daqueles prazeres de antigamente. Quando eu e você deixamos esses sentimentos entrar no nosso coração, nós estamos rejeitando a Deus. Quando a palavra de Deus, quando o alimento dele já não perde o seu valor para nós, quando nós deixamos a Bíblia de lado, isso não interessa mais, não nos importa mais. Quando as novelas das 2, das 6, das 8, das 9, das 10 e das 11 interessam mais para você do que a Bíblia, você está rejeitando a Deus. Quando você passa o dia inteiro na frente da televisão comendo pipoca e bolacha recheada, e você não sente nem um pouquinho de falta de ler a Bíblia, de buscar a Deus, de se fechar e ficar ali um pouquinho com Ele, aquilo que para você tanto faz como tanto fez. São atitudes de pessoas que estão rejeitando a Deus. Então, você precisa valorizar o maná. Maná é algo que vem diariamente, constantemente para você. Está ali. É a revelação do dia, é a palavra do dia, é a oração do dia. Maná fala de disciplina. Todos os dias eles faziam as mesmas coisas. Disciplina. Não se enjoe da disciplina, da leitura bíblica, da oração, do devocional. Coma de Deus, se alimente de Deus, por favor, principalmente em época de férias. Não se afaste de Deus, não pare com a sua leitura bíblica, não pare com a sua oração, não pare de buscar a Deus, porque você vai esfriar. E quando você esfria, aqueles prazeres de antigamente voltam à tona na sua vida. Se lá no mundo você era escravo de algo, e você aqui dentro da igreja você se afasta de Deus, você para de comer o maná, ou você rejeita o maná, você se afasta de Deus, o maná não importa mais para você, o maná não tem graça mais para você, você vai buscar aquilo que saciava antigamente. As cebolas, o alho silvestre do Egito, os pepinos, os peixes do Egito. Quando você deseja outro alimento, além da palavra de Deus, além do maná, você começou a rejeitar a Deus. Quando um filme tem mais valor para você, um filme de violência, um filme que não te ensina nada, não te edifica, um filme que faz você dormir com medo ao invés de edificar você, quando um filme assim tem mais valor para você do que a palavra de Deus, cuidado, porque você pode estar dentro do grupo daqueles que rejeitam a Deus. Abra os seus olhos, olha o que você está fazendo na sua vida, olha o que você está fazendo com o seu tempo, olha o que você está fazendo. Ontem nós tivemos uma vigília aqui, muitos irmãos estavam aqui, foi algo poderoso. Dependendo do motivo que você não veio, você pode estar dentro do grupo daqueles que estão rejeitando a Deus. Eu não estive aqui na vigília porque... Por quê? Isso pode revelar quem está dentro do grupo daqueles que amam a Deus e daqueles que rejeitam a Deus. Vamos à frente? Segundo motivo, porque quando eu rejeito a Deus, está lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 4 ao verso 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Verso 4 ao verso 8. Está escrito assim: Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor,
E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Quando eu e você achamos que o governo de Deus sobre nós, que a influência de Deus sobre nós, já está velha, já está ultrapassada, nós começamos a desejar o governo que rege as nações, as outras nações. Governo fala de influência. Samuel é o profeta, é a voz de Deus, é a palavra de Deus para a nação. Samuel era aquele que trazia a revelação de Deus para o povo. Samuel era aquele que trazia a revelação de Deus. Samuel era aquele que trazia a direção de Deus. Samuel era a voz de Deus para o povo. E o povo disse: Samuel, você já está velho. Samuel, a tua voz já está velha. Samuel, nós não queremos mais ouvir a voz de Deus. Isso já está velho, isso já está ultrapassado, isso é coisa de antigamente, isso é antiquado, isso é coisa de gente velha. Ir para a igreja, louvar a Deus, adorar a Deus, orar, ler a Bíblia, buscar, jejuar, buscar a Deus, isso é coisa de gente velha, isso é coisa de antigamente. Bíblia é coisa do passado. Quando eu e você rejeitamos a voz de Deus, quando eu e você rejeitamos a palavra de Deus, e nós queremos aquilo que rege as nações para as nossas vidas, nós rejeitamos a Deus. Deus disse: Samuel, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim, Samuel. Nações fala de costumes mundanos, dos costumes de fora, dos outros povos. Você quer ver? Abra lá em Isaías, sua Bíblia em Isaías, no capítulo 30. Isaías, capítulo 30, verso 9 ao 11. Estou sentindo falta de um aleluia, de um glória a Deus. Isaías capítulo 30, do verso 9 ao verso 11, está escrito assim: este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, e fazei que o Santo de Israel deixe de estar perante nós. Olha só o que o povo pediu. Olha o que o povo teve coragem de pedir. Eles pediram para o profeta. Este é um povo rebelde, disse Deus, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, aos profetas: não vejam. Eles dizem aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis e tende para nós enganadoras lisonjas. Não é esse texto aqui que eu queria, era depois. Mas depois eu volto lá, vamos secar nele aqui. Olha só, muitas vezes, o membro do grupo familiar, ele não gosta de ouvir a verdade. Ele não quer. Isso tem muito hoje nos nossos dias, não é só do que é daqueles dias. Eles buscam profetas, eles buscam pastores que querem, que eles sabem que vão falar aquilo que eles querem ouvir. Eles estão se enganando a eles mesmos. Eles sabem a verdade. Eles sabem que o pastor está profetizando, que o profeta está dizendo a verdade, mas ele fala assim: não, eu quero errar, eu quero pecar, mas com a consciência um pouco mais limpa do que eu já
Eu quero ficar com a consciência um pouco mais limpa. Aí ele vai, ele procura um profeta que minta para ele. Ele procura alguém que diga, ele chega lá e fala, viu, eu estou com uma situação, eu estou com um problema aí e tal. Ele sabe que esse profeta aqui já, eu não vou usar você por exemplo, senão vou pegar no seu pé depois. Ele sabe que esse profeta aqui já é um cara meio largadão, não se importa muito com as coisas de Deus. E aí ele vai, ele acaricia lá o profeta, ele presenteia o profeta, e aí ele fala assim, você poderia, na verdade, você não acha que eu estou certo, você não quer concordar comigo? E o profeta fala, é verdade mesmo, você está certo, faça assim. E aí ele vai, ele comete o pecado dele, e dizendo, Deus, ó, o profeta lá que falou, foi o pastor lá que me orientou. Sinto muito, meu irmão, você vai para o inferno de mãos dadas com esse profeta. Você vai para o inferno de mãos dadas com esse pastor. Não se engane. Não se engane. A verdade é verdade. E Deus lhe não negocia a verdade. Por mais que seja doído, por mais que seja dolorido a você, fique perto de quem fale a verdade, de quem vai falar a verdade para você, de quem vai ensinar a palavra de Deus. Porque senão você vai rejeitar a Deus, você vai rejeitar a verdade. Você se aproxima de profetas mentirosos, profetas que vão conduzir você por caminhos errados, e isso vai levar você e a sua família à perdição. Então, se arrependa logo dos seus pecados, muda de vida logo, muda de posicionamento logo. Agora sim, voltando lá, segundo livro dos Reis, no capítulo 17, versículo 15. Segundo livro dos Reis, no capítulo 17, no versículo 15, está escrito assim: rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizeram com seus pais, como também as suas advertências, com que protestaram contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações que estão ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus e fizeram para si duas imagens de fundição em forma de bezerros e um poste ídolo. Adoraram todo o exército do céu e serviram a Baal. Olha aqui, Deus falou assim: não imitem as nações, vocês estão imitando as nações. E o que é imitar as nações? É praticar, mesmo dentro da igreja, o costume mundano, os costumes das nações. O que eles fazem, nós temos que fazer também. Não, nós não temos que fazer também. Costume de nações. Nós somos um povo diferente. Nós tememos a palavra de Deus e nós cumprimos a palavra de Deus. Não cumprimos o costume das nações. Nós não temos as práticas mundanas. Não praticamos o que o mundo pratica. Nós somos diferentes. Lá no mundo, para você conseguir alguma coisa, você precisa enganar, porque afinal de contas o mundo é dos espertos. Nós tememos a palavra de Deus, não, nós não enganamos, nós confiamos em Deus, nós queremos que Deus pode fazer, Deus pode realizar um milagre, e Ele vai fazer. Eu confio nele, eu espero nele, eu não preciso passar ninguém para trás, eu não preciso enganar ninguém, eu não posso ter na minha vida as práticas do mundo. Eu preciso crer em Deus, confiar em Deus, fazer a vontade de Deus. Não copie o mundo, os costumes mundanos. Receba a voz de Deus, a palavra de Deus na sua vida. Terceiro motivo que me faz rejeitar a Deus. Quando eu rejeito a Deus? Quando eu não reconheço meu erro e o meu pecado. Livro do profeta Jeremias, capítulo 8.
Jeremias capítulo 8, vamos ler do verso 4 ao verso 9. Quando você não reconhece seu erro, quando você não reconhece o seu pecado, você rejeita Deus. Olha só o que está escrito lá, 8, do verso 4 ao verso 9. Diz-lhe mais: assim diz o Senhor: cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua? Retém o engano e não quer voltar. Eu ouvi atentamente, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? O que eu fiz? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. Até a cegonha e a rola, a andorinha e o bro observam o tempo da sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Como podeis dizer: nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas? Os homens que são experts nessa frase aqui, eles maltratam as esposas o dia todo, uma grosseria o dia todo, não ajuda em nada em casa. A esposa pede assim: amor, você pode lavar a louça para mim? Nem responde, você pode marcar assim: meu bem, você pode trocar a fralda do neném para mim? Olha bem para minha cara. Meu bem, você pode fazer isso para mim? Meu bem, você não faz nada, não ajuda em nada em casa, nada. Quando a esposa alguma faz uma coisa, ele é grosso, retruca, só falta bater na esposa. E aí chega no final da noite, ele lindo e formoso, se perfuma, escova os dentes e vai feliz da vida para o quarto, achando que algo de bom pode acontecer. E a esposa só dá uma olhada assim para ele, rejeita, despreza ele e fala: mas o que eu fiz? E quando ele fala: o que eu fiz? Ela fecha o olho dela, sente mais raiva. Ela fecha o olho. Ele não sabe o que ele fez. Ele tem a coragem de me dizer que ele não sabe o que ele fez. E muitas vezes eu e você agimos assim com Deus. Nós pecamos, nós erramos, nós pensamos coisas impuras, nós roubamos o tempo de Deus, nós roubamos as pessoas, nós somos infiéis a Deus, somos infiéis às pessoas, nós falamos mal uns dos outros, nós fofocamos da vida dos outros. E aí eu vou orar: Deus do céu, Criador do universo, meu Pai celestial, olha para a minha aflição agora e ouve o meu clamor. E Deus olha assim: se arrepende do seu pecado. Ele fala: mas o que eu fiz, Deus? O que você fez? Se arrependa logo, reconheça o seu erro logo. Jeremias diz aqui: eles me rejeitaram. Eles me rejeitaram, dizendo: o que eu fiz? E Deus fala: como é que pode? Até a cegonha, até a andorinha, eles sabem o que acontece. E o meu povo erra, peca e continua pecando e não se arrepende. Quando insisto no pecado, eu rejeito a intimidade de Deus. Se você insistir na prática do pecado, eu e você nunca seremos amigos de Deus. Os amigos de Deus são aqueles que são quebrantados e contritos. A um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que é um coração quebrantado e contrito? No original quebrantado e contrito é mais poético, né? Mas se você fosse colocar a palavra como no original, seria um coração quebrado e um coração esmagado. Um coração quebrado e um
um coração esmagado, Deus não vai desprezar. Davi era rei, e Samuel chegou, Samuel não, outro profeta, eu não me recordo o nome dele agora, chegou e falou para ele, Natan disse a ele: você está em pecado, Davi, olha o que você fez, olha a prática do seu pecado, Davi. Sabe o que Davi fez na mesma hora? Ele se ajoelhou, ele se prostrou, ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado, ele disse: Deus, eu pequei contra ti, Deus, eu pequei. Coração quebrado e esmagado. Quando Saul foi confrontado com o pecado, ele disse para Samuel: mas Samuel, o que eu fiz de errado? Samuel, eu fiz tudo certo. Olha a diferença entre Davi e Saul. Então, esposas, você quer saber se o teu marido tem um coração quebrado e esmagado diante de Deus? Quando você corrige ele se arrepende, ele fala: realmente eu errei, eu pequei, eu perdoei. Você quer saber se sua esposa tem um coração quebrado e esmagado diante de Deus? Quando você corrige ela e ela fala: realmente eu errei, me perdoa, meu amor, eu errei. Coração quebrado e esmagado, reconhece os seus próprios erros. Quem tem dura cerviz nunca se rende, fica sempre de cabeça erguida, nunca se arrepende, nunca confessa seu erro, nunca fala: realmente eu errei. O cara nunca errou. Já conheceu alguém assim? O cara ele nunca erra, ele é perfeito em tudo que ele faz, sempre orgulhoso, soberbo, altivo, ele não se arrepende. A correção vem, ele não se arrepende. Quando você rejeita a correção de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus. Podemos continuar? Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Vamos ver no verso 6. Quando eu rejeito a Deus, vamos ver. Mais uma maneira de. Você está aprendendo hoje como rejeitar a Deus. Se você quer rejeitar a Deus, é só praticar isso que você está ouvindo hoje, você vai ser um excelente rejeitador de Deus. Oséias capítulo 4, verso 6, está escrito assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quem rejeita o conhecimento de Deus, Deus se esquece dos seus filhos. Você quer que Deus sempre se lembre dos seus filhos? Então busque o conhecimento de Deus. Quando você se esquece de buscar o conhecimento de Deus, Deus se esquece dos seus filhos. O que é rejeitar o conhecimento de Deus? Eu não preciso de conselho. ETN? Que ETN? Eu não preciso de ETN. Escola de treinamento ministerial. Quarta-feira de manhã, vou ficar em casa dormindo. O que eu vou fazer? Lá na igreja, 9 horas da manhã, para estudar a palavra de Deus, para ter mais conhecimento de Deus. Para quê? Eu quero morrer inocente, eu não quero saber de nada. O cara não lê um livro, não busca o conhecimento de Deus. Irmão, busque o conhecimento de Deus, busque conhecer mais a Deus, se desespere por Ele. Você não pode passar um dia sem conhecer um pouco mais dele, sem experimentar dele. Você não pode passar uma semana sem conhecer um pouco mais dele, não pode. Você precisa de Deus, você precisa da palavra de Deus. Você tem se alimentado de coisas sujas, de coisas impuras, que tem feito mal a você, a sua comida espiritual
tem sido muito gordurosa, muito impura, que tem feito mal a você. Você precisa começar a comer comida mais saudável. E comida saudável espiritual é palavra de Deus. Se alimente dele, conheça Deus, busque. Você passa a semana inteira sem ler a Bíblia. Você passa a semana inteira assistindo televisão e jogando videogame. E os jogos que você joga ainda é de assassinato. Você passa a semana inteira matando pessoas ali no videogame. E não lê a Bíblia. Deus vai se esquecer dos teus filhos, cara. Não me venha pedir oração para os seus filhos depois, quando na adolescência eles não quiserem mais saber de Deus. Filho, vamos para a igreja? Pai, sai fora. Eu quero viver como o Senhor vive. Eu quero ficar jogando videogame. Vai para a igreja, Senhor. Eu quero ver as tuas práticas, Pai. Pai, eu nunca vi você lendo a Bíblia em casa. Pai, eu nunca vi você orando em casa. Seu falso. Agora você quer que eu vá para a igreja e você quer que eu fique olhando para você levantando as mãos lá na igreja, sendo que você desrespeita a minha mãe, xinga a minha mãe em casa. Você é um grosso com a minha mãe em casa. Você quer que eu te veja lá na igreja desse jeito? Ou mãe, você quer mesmo que eu vá para a igreja? Você desrespeita o meu pai em casa? Mãe, olha o que você fala para o meu pai em casa. E aí a senhora fica lá pulando, rodopiando, gritando na igreja, e chega em casa, só é um bicho para o meu pai. Não tem paz dentro da minha casa. Eu prefiro ficar em casa jogando videogame. Pelo menos eu tenho alguns minutos de paz em casa. Vamos para a igreja e eu fico em casa em paz. Quando você rejeita o conhecimento de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Quando você rejeita vir para o estudo, quando você pode estar aqui, você está rejeitando Deus. Quando você rejeita fazer uma escola de treinamento, quando você pode fazer, você está rejeitando Deus. Nós estamos no caminho da intimidade. E a primeira coisa que você precisa saber é como não rejeitar a Deus. Porque quando você não rejeita a Deus, quando você se chega a Ele se chega a você. Quando você dá os seus passos em direção a Deus, Ele dá os passos dele em direção a você. Não esteja no grupo daqueles que rejeitam a Deus. Que a sua história seja contada com Deus como o principal personagem. O sonho de Deus é ser seu amigo. Quando alguém um dia contar sua história, seja impossível contar a sua história sem citar o nome de Deus. Quando alguém falar de você, seja impossível falar de você sem falar do Espírito Santo. E quando alguém falar de você, seja impossível falar de você e não falar dos milagres de Deus na sua vida. E quando alguém falar de você, seja impossível não falar da glória de Deus. Quando a tua história for contada, que na história eles digam que a sua face brilhava, que nos seus olhos tinha fogo, que você era temente a Deus, que você andava humildemente diante de Deus, que você era apaixonado por Deus, que você era um verdadeiro adorador, que você era rendido a Deus, e você tinha o coração quebrado e esmagado diante de Deus. Quando seus filhos contarem a sua história, que eles digam: o meu pai era um homem temente a Deus, o meu pai era um homem cheio do Espírito Santo, o meu pai era um homem embriagado pelo Espírito Santo, o meu pai se alimentava de Deus, o meu pai comia a palavra de Deus, o meu pai era um homem que servia, e o meu pai era amigo de Deus. O que o seu filho vai dizer de você? O que o seu filho vai dizer de você? O que os seus parentes vão dizer de você? O que eles vão dizer de você? O que os seus amigos vão dizer de você? O que o seu pastor vai dizer de você? Será possível que alguns vão ter que me obrigar a mentir em dia de velório? Vão me obrigar a mentir? Dizer: esse homem aqui é o nome de Deus.
Esse homem foi salvo. Eu não vou mentir. Eu vou pôr as mãos na cabeça e falar: sai desse caixão, ressuscita em nome de Jesus, porque você não pode morrer com esse final. Você não pode morrer com essa história. O membro da minha igreja não pode morrer desse jeito, com tanto pecado assim, tão orgulhoso assim. Meus irmãos, a sua vida está prestes a mudar. Chega de rejeitar a Deus. Chega de rejeitar a Deus. Faça da sua casa um altar para Deus. Que na sua casa não tenha o altar da televisão. O maior altar da sua casa seja o altar de Deus, o altar a Deus. Altar de adoração, de oração, de temor a Deus, de busca de Deus. Faça na sua casa um altar. Faça na sua casa um altar. Esses dias buscando a Deus, clamando a Deus, eu dei uma crise de choro. Eu começava a chorar e dizer: Deus, quanto tempo eu já perdi da minha vida longe da tua presença. Deus, eu tenho 30 anos apenas. Eu sou um guri, mas eu já perdi tanto tempo da minha vida longe da tua presença, Deus. Eu comecei a me lembrar de situações, de dias eu longe da presença dele. Aquilo me deu uma dor tão grande, mas a dor que eu sentia não era por eu ter estado longe dele. A dor que eu sentia era a dor de Deus sentindo por eu ter estado longe dele. É como se Deus estivesse dizendo: quanto tempo já foi perdido, filho. E eu dizia: Deus, nos próximos dias, os próximos anos da minha vida, eu não quero mais perder tempo. Eu quero passar todos os meus dias na tua presença, cheio da tua presença, da tua glória, do teu Espírito. Você que vai decidir se você vai passar o resto dos seus dias correndo atrás de dinheiro, ou você vai passar o resto dos seus dias buscando atrás de prazeres, buscando uma satisfação para a sua vida, ou você vai passar os restos dos seus dias em busca do Deus vivo. Você vai passar os seus dias em busca do quê? Quem você quer conhecer? Quem você quer conhecer? A quem você quer temer? A quem você quer servir? Decida logo quem você vai servir. Você vai servir a Deus? Você vai ser fiel ao Espírito Santo? Você vai ser amigo dele, cheio dele? Ou você vai vir na igreja todo domingo, porque é o melhor programa que pode ser feito no domingo à noite? Já se tornou um costume, e durante a semana você vive do jeito que você quer, nas práticas. Você continua tratando a esposa sempre do mesmo jeito, continua tratando os filhos do mesmo jeito, continua tratando os amigos do mesmo jeito, continua tratando o patrão do mesmo jeito, continua tratando os funcionários do mesmo jeito. Acredita em mim, você precisa conhecer urgentemente a Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Você precisa. Você precisa disso mais do que água, mais do que comida, mais do que bebida, mais do que vestimenta. Você precisa de Deus. Você precisa dele. Se coloque em pé, por gentileza. E se você deseja isso, peço que você venha aqui à frente.